Boa tarde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 23, e o meu título é Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem também é citada em Marcos, no capítulo 4, como também em Lucas, no capítulo 8. Jesus diz nos outros evangelhos, ele diz: passemos para outra margem. Jesus dá uma palavra. Eu gosto muito de usar essa palavra como uma atitude de fé quando eu vou viajar, porque eu digo, passemos, eu com quem estiver, para o Rio de Janeiro, depois passemos para Itaúna, que é a minha cidade. Então, é uma atitude de fé. Jesus falou: passemos para outra margem. Ele diz em outro evangelho, aqui nós não temos. Então, para ele era certo, era seguro. Eu vou chegar na outra margem. E Jesus aqui, muito cansado, né? Nós acompanhamos aqui o Sermão da Montanha, nós acompanhamos alguns milagres de Jesus, alguns discursos. Ele muito cansado, como homem, né? Que ele veio como homem, ele recosta a cabeça ali numa almofada e vai dormir. Enquanto isso, uma tempestade assim surge meio que do nada e começa a açoitar aquele barco, né? Tanto com ventos quanto com ondas. E os discípulos ficaram ali horrorizados e realmente eles pensaram: vamos morrer. Então eles acordam o mestre e acordam ele já falando com ele: Senhor, tipo assim, como é que o senhor consegue dormir? O senhor não está sentindo as ondas bater no barco, não? O senhor não está vendo o uivo desse vento, não? Aliás, nós estamos aqui quase morrendo e o senhor não se importa conosco, não? E qual a resposta de Jesus para eles, né? Primeiro, Jesus dá a ordem para o vento e para o mar. Ele dá uma palavra muito séria. Jesus diz: aquieta-te, silêncio. Talvez nós não temos essas exatas palavras aqui, mas eu, fazendo as minhas pesquisas, fui em Marcos, fui em Mateus, né, para trazer essa riqueza para nós. E Jesus diz: aquieta-te, mar. E ele diz para o vento: silêncio. Olha só que autoridade, né? E na hora tudo cessou. E Jesus diz para os discípulos: homens de pequena fé, por que vocês estão morrendo de medo?
eu diria para mim e para você, Jesus está conosco no barco. Eu gosto de usar essa expressão. Jesus está comigo no barco da minha vida, no deserto da minha vida, nas minhas aflições, nas tribulações. Jesus está comigo no barco. E se Ele está comigo no barco, Ele está nos dizendo, calma. Não fique atormentado, não perca sua paz, não perca a sua fé. E no final, os homens ficam perplexos, é claro, e eles dizem, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ele é Deus, Ele é Jesus. Ele é filho de Deus, que nos ama e que não há poder que possa com o seu poder. E depois, a partir do 28, aqui diz a cura ou a libertação de 2 endemoniados. Lembrando que no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, nós vamos ver o gadareno, endemoniado. Aqui nós vemos 2. Existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade de, nos outros evangelhos que citam seria porque Jesus lida e conversa ali somente com mas eram 2. E existe a possibilidade de que Mateus, ele andou com Jesus. Ele presenciou. Já Marcos e Lucas, os evangelhos de Marcos e Lucas, foram relatos que passaram para eles. Eles não andaram com Jesus, eles não presenciaram. Então nós costumamos ver algumas diferenças entre o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos e de Lucas. Mas a mensagem é que nos interessa. Quando Jesus, chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então nós temos aqui, no caso do Evangelho de Mateus, 2 endemoniados, e nós percebemos que eles vinham dos sepulcros. Nos outros evangelhos traz mais clareza, diz que ele morava nos sepulcros, que andava nu, todo machucado, que as correntes não podiam prendê-lo. Era legião de demônios na vida daquele homem, na vida daqueles homens. E eles, interessante aqui, porque os demônios, eles conversando com Jesus, eles chamam Jesus de filho do Deus Altíssimo. Isso aqui já é um grande aprendizado para nós. Os demônios reconhecem quem Jesus é e muitos cristãos não reconhecem quem verdadeiramente Jesus é, quão poderoso Jesus é, o quão digno Jesus é. Então isso aqui já traz um aprendizado para nós. Nós temos que adorar a Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que Ele é Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele padeceu, que Ele sofreu para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração.
E eles falam uma expressão interessante, porque os demônios, eles dizem para Jesus assim: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles estavam citando aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 10, onde eles, os demônios, serão lançados com o inferno no lago de fogo e enxofre. Ali é o final, o tormento final para Satanás, para os anjos caídos, para o falso profeta, para a besta, para o diabo, para o anticristo e para todos que infelizmente estiverem no inferno. E ali haverá ranger de dentes, ali haverá somente tormento. Então os demônios estão falando, mas não chegou a nossa hora ainda de ser lançado para esse tormento eterno. O que o Senhor veio fazer aqui? Então continua, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E lhes disse: vão. Jesus respondeu para os demônios: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se, precipitando abaixo em direção ao mar, e morreu afogada. Algumas pessoas, vão perguntar: por que Jesus permitiu? Nós temos aqui alguns pontos para a gente analisar. Primeiro, nós temos Mateus capítulo 12, versículo 12, na parte A, onde Jesus afirma o quanto vale mais um homem do que uma ovelha. Então, para Jesus, aquela manada de porcos em relação à libertação daquele homem não tinha valor nenhum. Outro aspecto, os demônios pedem para entrar nos porcos, eles sabiam que para eles não tinha chance, que eles teriam que sair daquele homem. E nós entendemos que os demônios, eles são espíritos, eles buscam casas para morar. Casas, pessoas, e nós vemos isso em Mateus capítulo 12, no 43, onde Jesus cita assim, olha, o espírito imundo, quando ele sai de um homem, ele procura outra casa. Ele procura um lugar árido, ele procura algum lugar que é propício para ele, outra pessoa. Não encontrando, ele volta, encontra aquela mesma pessoa, aquela mesma casa vazia. Aquela pessoa é liberta de demônios e ela deveria agora ser cheia de Jesus, ser cheia do Espírito Santo, ser cheia da palavra de Deus, e ela não foi. Então o demônio volta, encontra a casa vazia, limpa, sem nenhuma presença de Jesus, sem nada da presença do Espírito Santo, e ele volta para fazer morada naquela pessoa. Só que aqui diz que ainda é pior, porque ele volta, busca mais 7 demônios piores do que aquele demônio, e vai fazer morada esse demônio mais 7 demônios, e torna então o estado daquele homem pior do que o anterior. Isso é muito sério. A necessidade de ocupar a nossa casa como moradia do Espírito Santo de Deus. Então, e para um judeu que tem os porcos como um animal imundo, a carne como um animal imundo, eles leem isso, eles já compreendem. Jesus tirou, mandou para os porcos, porque os porcos não valem nada para eles, são animais imundos, então não tinha problema nenhum. Como nós não somos judeus, nós vamos interpretar aqui, trazendo para nós toda essa explicação que eu acabei de falar. E
Jesus, ele lida com esse endemoniado, e a palavra de Deus diz que havia uma legião na vida desses endemoniados, e uma legião é incrível, porque uma legião são 6.000 soldados romanos. Mas Jesus não quis nem saber. Ele olha para aqueles endemoniados, ele expulsa aqueles demônios, e depois aqueles homens, eles são encontrados vestidos, lúcidos, libertos. Porque Jesus, quando ele olha para uma pessoa tanto endemoniada, tanto no pecado, tanto na imundície, ele tem um olhar que vai além. Ele tem um olhar que é de amor. Ele tem um olhar que é de compaixão. E às vezes eu falo isso. Nós precisamos de olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Porque Jesus o tempo todo, ele não viu aquela legião de demônio. Aquilo para ele não foi problema. Ele viu a pessoa que estava por trás. E essa pessoa depois, ele se torna um evangelista que prega em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades circunvizinhas ali, levando o testemunho, a sua libertação, quem foi que fez, quem foi que o libertou, e ele passa então a ser um evangelista. Isso é o que Jesus faz por nós. Ele nos limpa e ele nos torna em preciosidades para o reino dele. Amém? Que Jesus te abençoe.